Bom, boa tarde, né, a todas e todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, né, ao mais um colóquio aqui do Departamento de Física da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Hoje nós temos aí a honra, né, de ter como palestrante o professor Francisco Eroni, né, da Universidade Federal do Piauí. Né, Eroni, a gente se conheceu ainda lá quando a gente estava fazendo mestrado, né, ele veio nada, né? Fez a graduação dele na Universidade Federal do Piauí e como vários de nós, né? Saiu lá da terra, né? Natal. Eu sou de Minas, vim para cá, né? Então também migrei lá de Minas para cá para fazer o doutorado aqui no departamento de física, né? Que já formou muitas pessoas aí e a gente se conheceu, né, nesse período. Ele, né, no período de doutorado, ele fez o mestrado, né, com o professor Federico Cavalcante Montenegro. Depois ele foi fazer o doutorado, né, com o Anderson, né, o Anderson Gomes, né, na área de óptica, e defendeu a tese dele em 2009 e retornou a casa, né, Ironi? Você Isso. retornou, já terminou aqui, você já foi direto lá para o Piauí, estou vendo aqui. Foi. Era Terminou aqui só em o. 2009 Uhum. e assumiu o cargo lá de professor, né, na Universidade Federal do Piauí, onde ele está aí já vai aí uns mais de 10 anos, né? É, Nessa tempo pegada passa, aí. hein? Tempo Tempo passa. passa, pois é, ué, né? A gente defendeu no mesmo ano, né? Eu defendi também, acho que em 2009, né? Foi. E aí eu Defini no meu entrei. aniversário ainda. Eita! Então, depois de muito tempo, o Eroni teve aí contato com o professor Diego, né, que está por aí, e aí a gente falei com ele, eita, venha dar um colóquio aqui, por favor. Ele aceitou, fico muito feliz, né, de reencontrar aí, nem que seja virtualmente aí, né, os velhos amigos aí de estudo aí, né, de várias das disciplinas e tal, lá do mestrado, doutorado. Obrigado, Eroni, pela essa disponibilidade e a palavra é toda sua aí, seminário. Obrigado. Obrigado, Antes, pela apresentação. Para mim é uma honra, né? Tá dando um colóquio aí também para o programa de pós-graduação, né, de Física Aplicada da Universidade Rural de Pernambuco. Eu sempre dou uma olhadinha, né, como aqui é um dos colegas, eu sei que tem realmente muitos contemporâneos, né? Tem o Anderson, o Diego, tem o Maico também, que estava no laboratório Aí, do Anderson também, então manda um abraço aí é, para todos. Ó, acho que o Ferraz também está por aí também, né? Ferraz também está por aqui. Acho que é mais ou menos na É, mesma época, né? Ferraz. não, eu estava chegando e ele estava saindo. Não sei se tem mais gente aqui da sua época. Acho que não. Natália, acho que você chegou a conhecer a Sim, Natália. sim. A Pronto, Natália já era Natália um tá. pouco antes. Eu estava saindo e ela estava ali na metade, já estava no mestrado. Cheguei a conhecer. Pronto, então acho que tem mais. Acho que o pessoal mais antigo, não sei se você conhece. Eu não conheço muitos, não. Acho que eu conheci só mesmo Não, pelos Pedro Hugo, acho que você conhece, não? Pedro com Hugo. certeza, Pedro Hugo. Tem o Pedro Hugo, tem o Ailton, esse pessoal você conhece. O Ailton realmente ele estava Você saindo conhece quando eu estava. Ferraz? Aí? Ele trabalhou com o Murilo. Isso. Bom, então é um prazer, né, falar aqui para vocês. Vou falar um pouco aqui da minha experiência. Eu sou, como antes falou, eu tenho graduação aqui no Piauí, depois fui me aventurar em Recife fazendo um mestrado, doutorado. O mestrado foi na área de magnetismo e o doutorado na área de ótica. Então, eu cheguei aqui no Piauí em 2010, praticamente em 2010, quando eu fui chamado para tomar posse, e realmente não consegui fazer um pouco de ótica, né? Assim, ótica no sentido amplo do que eu trabalhei, que foi ótica não linear. Então, acabei aprendendo outras coisas e consegui aprovar um projeto na FINEP, e isso já em 2011, mas demorou bastante. O laser chegou em 2019 e conseguimos fazer algumas coisas, né? Defender 3 teses, ou 3 dissertações de mestrado, e depois veio a Covid. O laser parece que pegou Covid, que não funciona mais, então estamos trabalhando para tentar conseguir verba para ajeitar e continuar aí nesses trabalhos aí que eu vou apresentar. E tem outras coisas também que vou mencionar aqui com quem eu trabalho e mostrar nos meus estudantes.
Bom, então, o que eu vou falar hoje são... eu vou tentar te falar de maneira mais simples, de maneira mais geral, né? Porque eu falei com antes, você que tem professores, alunos de pós-graduação, qualquer coisa a gente pode bater um papo depois, trocar e-mail, né? Eu acho que vai também ter outras oportunidades. Então, eu vou falar um pouco do que eu trabalho, né? Dar uma visão geral, tá? Então, assim, eu faço parte eu sou do departamento de Física e faço parte do programa de pós-graduação em Física. E, além disso, eu também faço parte do programa de pós-graduação em Ciência e Engenharia dos Materiais, tá? Então, aqui tem um resumo da minha apresentação. Vou falar um pouco, uma introdução, nanomateriais, interação radiação-matéria, propriedades ópticas, o que eu faço na UFP. Falo outros trabalhos também, vou focar em um trabalho, depois menciono outros trabalhos que a gente está desenvolvendo e falo um pouco aí as conclusões, né? Ou algumas coisas a mais. Então, como eu falei de propriedades ópticas de nanotecnologia, né, eu acho que todo mundo faz essa correlação realmente como você dimensionar o que seria uma nanoestrutura. Então, se você fizer uma correlação, né, você vai comparar uma bola de futebol, né, que seria a correlação entre o planeta Terra e uma bola de futebol, que seria o chamado 10 a menos 9. Então, se aqui fosse o metro, a bola de futebol seria uma partícula nanométrica, então você consegue dimensionar isso, tá? E, deixa eu aparecer aqui, e aí o que acontece? A questão das nanopartículas, você tem diversos trabalhos que podem ser usados para diversas aplicações na biologia, na medicina, para fazer estudo térmico, como outras aplicações que eu vou mostrar. Tá? E aí uma das coisas que você pode falar em relação às nanoestruturas é justamente a questão, por exemplo, quando você reduz o tamanho, você aumenta a área superficial. Então, por exemplo, se você tiver um cubo de 8 centímetros, você começar a dividir, aquela região que tinha uma área superficial dessa ordem, você consegue aumentar para 768 metros quadrados somente fazendo esse corte. Imagina se você fizer vários cortes, chegar ao tamanho nanômetro. Então, você consegue aumentar essa relação de área superficial volume, que implica em diversas situações físicas, como confinamento quântico, confinamento de elétron. Tá? E, além disso, vai acontecer, quando interage com a luz, a chamada ressonância de plasma, que seria a oscilação coletiva dos elétrons. Tá? Uma vez que esse fóton ele oscila, então você vai fazer esse movimento dos elétrons, gerando novos efeitos e, posteriormente, gerando novas aplicações. Então, podemos destacar a aplicação na medicina, na indústria automobilística, dos microchips, como eu vou também mencionar mais à frente. Então, quando se fala de materiais, no caso a gente está especificando os materiais nanométricos, você tem que descrever justamente essa interação luz-matéria para tentar conhecê-lo. Então, se você for dar uma olhada no Google Acadêmico, boa parte dos trabalhos envolve justamente essa questão de interação. Então, você pode ter a luz visível como ferramenta para investigar, você pode também ter outros meios. E existem diversas técnicas que permitem você estar fazendo, tirando uma foto e automaticamente conhecendo, né, como se diz, a personalidade daquela nanoestrutura. E permitindo você fazer aplicações no âmbito da ótica. Né? Existem outras possibilidades, você pode fazer estudo das propriedades térmicas, mecânicas, etc. Então, uma vez que você interage com a luz, você vai ter alguns efeitos físicos conhecidos, como reflexão, transmissão, absorção e espalhamento. Tá? Então, por exemplo, aqui nós temos um átomo, né, que vai ser, uma vez que você chega com a luz, esse átomo vai ser excitado, então ele vai para um estado real, ele absorve essa energia, como ele retorna, ele vai liberar esse excesso na forma de radiação eletromagnética. E essa radiação ela vai ter comprimento de onda relacionada a justamente essa diferença de nível. Então, é um exemplo bem simples de como você tentar entender como é que seria essa matéria. Então, automaticamente, quando você consegue usar um feixe de luz, tá? Você pode usar também um raio-x, que não deixa de ser uma radiação eletromagnética, vai conseguir investigá-lo. Então, por exemplo, aqui tem alguns processos que vão acontecer, por exemplo, no átomo. Você tem absorção, emissão espontânea, emissão estimulada, que são exemplos de efeitos, por exemplo, que você pode usar para a construção de um equipamento que é muito interessante no nosso dia a dia, que seria o laser. Tá? Então, automaticamente, o que é que se faz essa interação radiação-matéria? Você vai tentar conhecer esse material. Então, uma vez que você vem com uma fonte de luz,
você vem com um material que seria desconhecido e automaticamente você consegue informações. Por exemplo, aqui você tem um espectro de absorção de um certo material. Então, basicamente, você tem que ter uma luz e tem que ter um sistema de observação. Então, você pode usar um prisma, uma grade de difração, por exemplo, para construir um espectro de UV-Vis. Bom, então aí você tem um leque de possibilidades de interagir com esse material. Então, você pode, em geral, nós trabalhamos com os lasers que estão aqui na região do visível, mas também tem lasers e fontes também na região do ultravioleta, na região do infravermelho. E existem outras possibilidades de fontes, né, de raio-x, por exemplo, você tem o Mossbauer, que você pode usar uma radiação gama para ver, por exemplo, o núcleo e por aí vai, né? Então, você pode ter a parte de micro-ondas. Então, existe uma gama de possibilidades do espectro eletromagnético para você tentar conhecer o material. E, no caso específico, a gente está falando dos nanomateriais que têm características peculiares. Bom, então eu vou mencionar agora um pouco, mais rapidamente, sobre o laser, né? O laser que é basicamente a nossa ferramenta de trabalho, justamente por ter características peculiares. Então, o laser, ele é coerente espacialmente, tem emissão estreita, tem baixa divergência, pode ser focalizado com lentes, automaticamente você consegue concentrar a energia em um pequeno espaço, automaticamente aumentando a intensidade, e além disso ele pode ser monocromático. E o que isso faz com que ele seja bom? Você consegue controlar a energia desse sistema, diferentemente de uma lâmpada, que ela não tem coerência, e você consegue aplicações, por exemplo, fazer uma cirurgia, porque você consegue precisão da energia que você está aplicando. Bom, então aqui tem, por exemplo, um laser científico aí num laboratório qualquer, apesar que isso já está ficando obsoleto, tá? E aqui tem a história toda de como surgiu o laser. Então, tem toda essa... Começaram com os ópticos, lasers, depois veio um laser muito importante, que foi o laser de Rubi, tá? E tem o laser de L-neon, que também é um laser importante. Então, o laser, para resumir aqui a história, seria basicamente um sistema que você vai excitar os átomos, a ponto que ele vai ir para um estado superior, e depois que ele vai para esse estado excitado, tá, ele vai retornar, e aí você vai fazer com que esse processo seja cíclico. Então, como é que você faz que esse processo seja cíclico? Para reaproveitar esse processo, você coloca espelhos, um desses espelhos vai ter uma reflexão parcial, né, de 99,9, e aí vai chegar um momento que você vai superar, os ganhos vão superar as perdas, e você vai ter ação laser. Então, justamente, vai ser essa tecnologia que vai permitir a construção desse laser. Então, só recapitulando, o laser ele pode ser intenso, então você consegue uma intensidade bem relevante para as aplicações. Ele vai ser coerente, então a coerência é justamente você poder ter o controle, então você não vai ter essa dispersão, por exemplo, como um LED ou qualquer outra lâmpada, você vai conseguir controlar a energia. Além disso, ele tem baixa divergência, então ele pode propagar por quilômetros e quilômetros. Além disso, ele pode ser comprimido, né? Então, você tem aqui as compressões, apesar que essa definição, né, ela já tem que ser atualizada, porque nós já temos lasers de ato segundo. Então, você pode sair de um laser de nanosegundo, laser pulsado, um laser de picosegundo e de femtosegundo. Então, até você faz essa redução e automaticamente você vai conseguir aumentar a intensidade por pico e conseguir uma energia considerável da ordem interatômica do seu material. E aí já consegue fazer outro tipo de ótica, que é a ótica não linear, que eu vou falar mais à frente. Bom, então, automaticamente, com essas características, nós vamos ter diversas aplicações. Tá? Então, aqui tem um resumo de como seria o laser, né? Então, aí você tem a questão de um laser e uma lâmpada, então, essas aplicações. Então, aqui teria o resumo. Então, o laser ele é monocromático, coerente, e, além disso, colimado. Então, essas características são bem peculiares para você poder fazer aplicações interessantes. Bom, então aqui tem um layout do laser. Então, você tem aqui seu material. Esse material pode ser um sólido, um semicondutor, um gás. Você vai fazer uma excitação. Essa excitação pode ser elétrica. Tem diversas formas de você fazer a excitação desse meio de ganho, e automaticamente você vai ter os espelhos nessas características. Tá? Então, esse aqui foi um dos primeiros lasers inventados. Então, você pode ver aqui que é uma estrutura bem pequena, né? Então, foi o Mame que inventou o laser Rubi. Esse laser também foi importante. E tem esse aqui, o laser, né? Do Ali Javan, né? Então, aqui, ó, olha como é o comportamento daqueles estudantes todos engravatados, né? Mas no calor de hoje em dia aqui em Teresina não tem como, né?
E, além disso, você tem os lasers pulsados. Tá? Então, uma coisa que eu gosto sempre de falar é justamente esse Prêmio Nobel de 2018, que permitiu a construção de lasers mais diferenciados, porque nós temos os lasers de osciladores, e nesse ano, eles deram um Prêmio Nobel tanto para a questão das pinças ópticas aplicadas a sistemas biológicos, bem como também a geração de impulsos ultracurtos com alta intensidade. Né? E esse prêmio Nobel foi basicamente a construção do chamado CPA, né, Chip Pulse Amplification, e justamente porque eles queriam produzir um laser com pulso muito curto, mas com alta intensidade. Então, existia um problema, porque se você concentrasse a energia nesses materiais, que são materiais poliméricos, você ia acabar degradando com o tempo. Então, eles inventaram esse processo, que é justamente você poder alargar, amplificar e depois comprimir. Então, aqui eu tenho esse slide, que tem um resumo. Então, basicamente, você tinha um laser normal, que são os osciladores, mais conhecidos aí, que tem alguns em Recife, lá na UFPE. Aí depois você faz o que chamamos de alargamento do pulso, depois amplificava esse pulso e automaticamente você gerava um pulso ultracurto com alta intensidade. Então, esses lasers, chamados osciladores, eles têm energia na ordem de nanojoule, então o limite deles. Então, com essa nova tecnologia, foi possível desenvolver lasers com energia de milijoule, então isso é uma energia considerável para poder fazer outros estudos com diversos materiais, inclusive os nanomateriais. Bom, então isso aqui são 2 lasers que foram adquiridos para o nosso departamento. Realmente, isso aqui está sendo uma jornada, esses lasers, porque chega, depois apresenta problema, mas é da vida quem trabalha com ótica. Mas, basicamente, são lasers chamados, que usam essa tecnologia, eles são mais conhecidos como lasers de amplificador regenerativo. Ele tem energia da ordem de microjoule. Eles conseguem dos chamados single shot até megahertz, então você tem um pulse picker para fazer esse processo. E, além disso, nós adquirimos um oscilador paramétrico não linear que permite a produção de pulsos de sub-femtosegundo, de 30 até 50 femtosegundos, variando desde 650 até 900. Né? Então, esse aqui já é um pouquinho mais limitado, mas tem outras opções também. Tá? E aí, com esses lasers, é possível fazer a chamada ótica não linear. Tá? E a ótica não linear é justamente aquele que eu tinha comentado. Você vai fazer um estudo de materiais com outra vertente, não somente com laser especificamente, mas você vai alcançar intensidades e vai gerar novas frequências, por exemplo. Por exemplo, se você tiver aqui um laser de rubi e aplicar uma certa intensidade, passar por um cristal não linear, você vai ter a chamada geração de harmônicos e automaticamente você vai poder gerar novas frequências. Além da frequência normal que já vem, eu tenho essa frequência aqui chamada, vou reduzir o comprimento de onda, né, a metade, ou dobrar a frequência. Tá? Então, por exemplo, essas canetinhas que vocês dispõem, aí, por exemplo, como laser point, em geral usa esse processo de fazer o dobramento de frequência, não, ou reduzir a metade do comprimento de onda. Então, ele sai de 1064 a 532. Bom, aqui já seria o princípio da geração de segundo harmônico. Tá? A geração de segundo harmônico, ela apareceu a primeira vez quando fizeram esse experimento. Então, Frankel, ele pegou um laser de rubi, aplicou um cristal e, de repente, olhou na chapa fotográfica 2 pontos. Então, ele fez todo o estudo e conseguiu perceber, né, que existia uma geração de uma nova frequência, tá? E aí ele colocou até uma setinha para mostrar que tinha outro feixe, uma vez que esse feixe está na faixa do ultravioleta. Então, não é visível ao nosso olho. Então, não seria visível no papel, né? Uma sacada muito boa. E o que acontece? Como a gente tem esses lasers pulsados, nós conseguimos fazer a ótica não linear, tá? E ela pode ser observada em diversos materiais, cristais orgânicos, semi-orgânicos, polímeros, semicondutores. Atualmente nós temos materiais bidimensionais, como o grafeno, tá? Além disso, nós temos as nanoestruturas, como eu também vou mencionar. Bom, então, o que acontece para surgir esse novo efeito? O que acontece é que a gente tem um campo elétrico suficiente para induzir um momento de dipolo, e esse momento de dipolo ele vai ser uma nova fonte. Então, se você pegar as equações de Maxwell,
você vai ter um termozinho ali da diferencial da polarização em função do tempo, porque você está oscilando e aí vai servir como nova fonte e automaticamente gerar essas novas frequências. Então, aqui nesse slide, tá, isso aqui é bem interessante porque eu faço um comparativo justamente dessa interação luz-matéria e como eu vou conseguir realmente fazer a ótica não linear. Para fazer ótica não linear, você tem que olhar primeiro para o átomo, assim, de uma maneira geral, e de maneira geral, essa interação interatômica entre o elétron e o núcleo tem esse campo da ordem de 1 vezes 10 a 8, tá? Então, quando você pega um laser CW, tá? O campo elétrico vai ser dessa ordem, 4 vezes 10 a 4. Então, é meio complicado você fazer ótica não linear. Apesar que existem materiais que você consegue obter efeitos não lineares, tá? Porque aí justamente foi a evolução dos materiais, hoje em dia se consegue, mas normalmente é difícil, tá? E assim, não são todos os processos não lineares que eu vou mostrar que são possíveis de ser observados. Mas, se você pega um laser pulsado, onde a radiação, né, vai ser próxima à interação interatômica, por exemplo, aqui se você fizer os cálculos, você vai ter aqui um campo de 1 vezes 10 a 7, então você já está bem próximo dessa interação interatômica. Então, quando você tiver essa aproximação, ou seja, a radiação próxima à energia interatômica, você vai ter a chamada ótica não linear. Então, quando você estuda interação luz-matéria, você vai tentar medir lá no seu experimento. Então, a relação física que você tem é justamente aplicar o campo, tá? Então, você, como eu já falei, você tem que provocar o material. Então, de alguma forma, você vai aplicar o campo para conhecê-lo. Então, a forma de conhecê-lo vai ser a polarização. Mas a polarização é meio difícil medir experimentalmente. Então, nós temos essa relação de proporcionalidade, que é chamada suscetibilidade, que é uma função-resposta. Então, essa função-resposta ela é um número complexo, tá? Ela pode ser um tensor, e aí, dependendo da simetria, você tem simplificações, mas aí, se você pegar, por exemplo, a parte real, você vai ter o índice de refração, e a parte imaginária, você vai ter a absorção. Tá? Então, toda vez que você tiver uma radiação muito menor que a interação, essa relação vai ser de proporcionalidade. Mas, quando nós chegamos a essa situação que eu mencionei, que são típicas dos lasers pulsados, você já tem que escrever com uma expansão. Então, você tem várias contribuições de diversos fenômenos. Por exemplo, a geração de segundo harmônico, o efeito de autofocalização, que tem técnicas específicas para ser observados, tá? Bom, então, quando se fala aí de ótica não linear, basicamente é o seguinte: se você for pensar, eu estou aqui num regime de baixa intensidade, então fica aqui nesse termo aqui, seria quase que uma reta. Mas quando eu vou aumentando a intensidade, ela vai aparecendo justamente esses efeitos de ótica não linear. Tá? Então, aqui tem um resumo de algumas técnicas e das ordens que vocês podem observar: tá? Absorção linear, índice de refração. Para a segunda ordem, você tem casamento de fase, fluorescência paramétrica, franjas de Make. Tá? E o que acontece? Os meios com simetria de inversão, eles têm um Q2 igual a zero. Então, em geral, isso aqui você observa em cristais, ou quando você faz uma quebra de simetria na interface de superfície. Eu já vi vários estudos, por exemplo, em filmes finos. Então, quando você tem isso, o primeiro termo de não linear seria o de terceira ordem. E aí você vai para essas técnicas, como o Z-scan, que eu trabalhei no doutorado, geração de terceiro harmônico, efeito caótico, mistura de 4 ondas, e são trabalhos aí desenvolvidos pela galera aí da ótica. Então, quando você vai olhar a questão do índice de refração, você tem vários comportamentos. Então, eu vou destacar aqui dois, dentre esses aqui, que são justamente a polarização eletrônica, você tem esse valor de 10 a menos 16, e os efeitos térmicos. Tá? Então, quando você pensa em aplicação, eu quero um material que tenha um índice de refração não linear alto. Mas beleza, então eu vou para os efeitos térmicos. Só que aí, se eu penso numa aplicação, por exemplo, para a chamada fotônica, que eu quero um processamento rápido de informações, eu tenho um tempo de resposta de 10 a menos 3 segundos, e isso é uma eternidade. Então, em geral, nós trabalhamos nessa faixa aqui, apesar que isso aqui existe outras aplicações, mas se você pensa em termos de fotônica, né, que é fazer uma comunicação não mais agora com elétrons, mas com fótons, eu preciso de um tempo de resposta muito alto. Então, eu preciso trabalhar em cima dos materiais de tal forma que aumenta esse valor aqui da polarização eletrônica, ou seja, do índice de refração.
Então, fechando aí a questão da ótica não linear, né, como uma área interessante, nós temos diversas aplicações, como a soma de harmônicos, como eu mencionei lá, o laser point que vocês têm, que você faz o dobramento da frequência. Tem aplicações na biofotônica, tá? Por exemplo, você pode fazer uma microscopia multifotônica, uma microscopia de absorção de 2 fótons. Você pode fazer uma microscopia de geração de segundo harmônico, por exemplo, para observar o colágeno. Então, você pode ver como é que está ordenado esse colágeno e ver, sei lá, a identificação de alguma doença, um envelhecimento ou um câncer, por exemplo. Aí também temos os mecanismos ópticos de proteção, como os limitadores, de tal forma que se aumentar a intensidade, vai decair essa intensidade e automaticamente gerar uma proteção. E também o sonho aí, que é da galera, que é justamente se pensar em computador quântico, né, eu preciso fazer o processamento de informações com luz. E automaticamente é necessário fazer o chamado chaveamento óptico. Então, eu consigo isso falando em índice de refração não linear a partir somente da intensidade. Então, isso é o que a galera pensa, né, fazer justamente essa transmissão usando uma fonte, né, e uma guiando a luz, né, e automaticamente fazendo a modulação. Eu tenho que escolher caminhos diferentes para me dar, né, justamente a construção da informação. Então, aí, por exemplo, nós podemos destacar o processo da fabricação de dispositivos fotônicos com a precisão dos lasers, que aí você consegue fazer guias de onda, estruturas bem complexas. Você consegue, por exemplo, fazer uma impressora 3D com lasers, hoje em dia já tem isso, né? Então, você consegue fazer a construção de estruturas que sejam capazes, por exemplo, para usar como guia de luz, né? Então, você tem aqui, por exemplo, aqui a fabricação de guias guias de onda em 3D. Aí vai depender muito das características do laser que você tem, tá? Então, assim, se você tem intensidade suficiente para gerar aqueles processos e fazer a construção do que você quer. Tá? E aí, só para mencionar, né, fechar essa parte introdutória, deixa eu até olhar aqui meu tempo aqui, acho que eu estou com um tempo ainda razoável. Temos a varredura Z, que foi justamente que eu trabalhei em doutorado, e a gente consegue observar justamente o que nós chamamos de efeitos não lineares, que é o índice de refração, que vai depender da intensidade, ou seja, à medida que eu mudo a intensidade, eu estou mudando esse cara. E também a absorção não linear. Então, essa técnica, ela é bem simples, assim, a princípio é bem simples, mas no laboratório ainda tem algumas complicações, mas em geral você vai pegar uma lente, focalizar e movimentar a amostra. Então, por que você movimenta a amostra? Porque aí eu consigo esse efeito de mudança de intensidade. Por quê? Se você pensa, né, que você tem intensidade, potência sobre área, então se a área é um círculo, então você tem PR2. Então, aí, se você está mudando o raio à medida que muda a posição, você consegue variar a intensidade. Então, eu consigo estudar esse efeito. Então, é uma técnica bem simples. Ela, à medida que você muda isso, ela vai se comportar como uma lente, então vai mudar o perfil do feixe. Em geral, é bom o feixe gaussiano para ter um comportamento mais fácil aí nas equações matemáticas, né? Então, a gente vai usar esse tipo de feixe e automaticamente, quando você consegue calcular, né, esse índice de refração e essa absorção não linear, você consegue recuperar justamente aquele parâmetro lá, que você olhava lá da polarização, né, em relação ao campo elétrico. Então, você tem aquele termo de proporcionalidade, que no caso aqui você está na terceira ordem, que seria o Q3. Então, o N2 é a parte real e o alfa 2 a parte imaginária. Bom, então, aqui só para mostrar, né, que em geral esse efeito aí chamado efeito de autofocalização é um efeito importante, não linear, que permite justamente obter parâmetros e te dar um estudo de diversos materiais. Se você for mencionar aí, botar na literatura Z-Scan, você vai encontrar muitos trabalhos, em torno de 4 a 5 mil trabalhos aí. Então, aqui tem um resumo de como a gente faz lá aquela mudança de intensidade, né? Basicamente mudando a área, porque à medida que você muda a posição, você tem aqui áreas diferentes do feixe. E aí você vai construindo essa curva. Então, uma curva padrão, daí você consegue aplicar um modelo matemático, tá? Baseado justamente, tem diversas aproximações para você tentar entender como é que vai chegar aqui o feixe. Você está coletando um feixe de luz e está variando esse feixe, tá? Então, você verifica aqui que aqui eu tenho perfil de intensidade. Quando eu chego aqui nessa posição, já entra um pouco mais de luz. Já nessa posição, entra menos luz, porque aumentou o spot. Então, já uma
mais à frente eu tenho uma animaçãozinha para vocês compreenderem melhor esse experimento. Bom, então aí seria uma introdução, né, falando um pouco de ótica, falando um pouco dos nanomateriais. E agora eu vou falar, né, para essa segunda parte aí, acho que ainda tem uns 20 minutos, ou 13 minutos, né, aqui pela minha contagem. Eu vou falar um pouco dos trabalhos aqui que eu tenho na UFPI. Então, como eu falei, a gente teve um problema, até às vezes gosto de contar porque eu nunca vi acontecer isso, porque a gente comprou o laser, aí veio uma peça, a peça não, a peça que realmente vinha tudo para montar foi para a China, né? E até hoje não acharam, tiveram que fazer outra. E aí começou a funcionar em 2019 e funcionou até o final, o comecinho da pandemia aí. Mas já deu para fazer alguns trabalhos. A gente tem outras coisas também, né? Mas já menciono. Então, esse trabalho aqui que eu vou mencionar, justamente é o trabalho de mestrado da Sara, que é aluna de materiais. Ela estudou justamente a competição da absorção saturada reversa em nanopartículas monometálicas e bimetálicas. Então, isso aqui é uma parceria que eu tenho aqui com o pessoal da Química, que a gente produz partículas, nanoestruturas de diferentes formas, de diferente geometria, e a gente está focando muito nas partículas bimetálicas. Por quê? As partículas bimetálicas, elas são interessantes porque quando você olha em termos de aplicação, você tenta mudar essa geometria. Tá? Então, essa geometria vai fazer com que você mude lá a chamada banda de ressonância de plasma e automaticamente vai gerar novos efeitos. Só que, atualmente, o pessoal tem trabalhado muito, né, tentado compreender, né, tem poucos trabalhos ainda na literatura, em relação às partículas bimetálicas, porque é uma forma mais fácil de você construir o material, né, diferentemente da geometria, que exige uma química bem refinada, porque qualquer desviozinho isso aqui vai sair, não vai formar mais um tetraedro ou, por exemplo, um disco, e formar estruturas bimetálicas bem mais fácil para você fazer o controle da banda de ressonância, bastando você fazer essa quantidade, né, de material que você estuda. Tá? Então, fazer a construção da nanopartícula é bem interessante. Tá? Então, aí, automaticamente, você vai ter diversas aplicações, como eu já mencionei anteriormente. Tem aplicações na medicina, como a terapia fotodinâmica, construção de dispositivos optoeletrônicos, fotovoltaicos. Tá? E aí, nós temos aí justamente o que chamamos de oscilação coletiva, né? Então, a ressonância de plasma de superfície localizado. Né? Então, aí você vai interagir e vai ter esse efeito. Então, em geral, isso aí vai fazer com que se amplifique aquela resposta óptica. Por exemplo, essas nanoestruturas, elas são aplicadas, por exemplo, na detecção por exemplo, de poluentes. Por exemplo, você pode fazer uma espectroscopia Raman, né, que se chama SES, que é o Surface Enhancement Raman Spectroscopy, que é justamente você amplificar o sinal Raman de certas estruturas, né? Então, tem sido muito usado, não somente como as monometálicas, mas as bimetálicas, também a parte de catálise, também para fazer a produção de certos sistemas químicos, né? Então, você vai aumentar o processo catalítico. Então, eles são bem interessantes para a produção também de outras aplicações, por exemplo, como eu já mencionei também, a terapia fotodinâmica. Tá? Então, como eu falei, você pode fazer justamente esse controle, né, somente, por exemplo, pelo tamanho. E aqui a nossa proposta, que é justamente esses trabalhos atuais, é justamente fazer a produção de sistemas bimetálicos. Então, fazendo, por exemplo, tem esse trabalho aqui, como eu já estava mencionando, por exemplo, uma mistura aí de sistema monometálico, você consegue fazer aí a detecção, né, de chumbo aí em amostras, né, de cebola. E aí vai depender dessa construção aqui das bandas de ressonância de plasma. Então, vai depender da engenharia que você consegue fazer, né? Automaticamente você precisa da uniformidade aí na sua síntese. E aí você vai ter efeitos, né, de aumento local no campo elétrico, e aí vai para diversos efeitos, né? Então, você tem, como eu falei, confinamento quântico, confinamento dielétrico, que vai te gerar novas propriedades, e aí você tem um campo de conhecimento, né? Em geral, as partículas metálicas, elas realmente dão muitas possibilidades. Bom, então aqui tem algumas pesquisas, por exemplo, sistemas, por exemplo, aqui tem nanopartícula de prata, onde eles estudaram os efeitos de absorção saturada e absorção saturada reversa
nanopartículas de platina. Aqui já tem um trabalho que foi até um trabalho que serviu como base para nós, que é justamente os sistemas bimetálicos. Então, ele pegou ouro e ao redor desse ouro botou prata, tá? Eles estudaram nesse regime aqui de 800 nanômetros e pulso de 70 fentes segundo. Aqui eles estudaram sistemas com CW, então tem diversos trabalhos. Por exemplo, tem esse outro trabalho, aquele trabalho que eu estava mencionando aqui, eles conseguiram, por exemplo, sair de uma absorção saturada para uma saturada reversa, então você consegue, por exemplo, fazer um chaveamento, né, dependendo aí de como você vai mudando a intensidade, ou nesse caso aqui seria da amostra, né? Então, dependendo da amostra, eles conseguem mudar, tá? Então, basicamente, o objetivo desse trabalho da Sara foi justamente estudar esse sistema bimetálico, né, casca-caroço. E aí, a excitação, ela foi escolhida justamente por uma questão de simplicidade, que a gente não tinha ainda o OPA assim, funcionando, então a gente não vamos estudar aí num sistema não ressonante, no infravermelho. Então, aqui tem a síntese das nanopartículas, basicamente o método de redução química. Então, você produz a prata, depois de produzir a prata, você faz a produção, né, como se fosse o método galvânico, você vai usar a prata como base, e aí você consegue fazer o sistema, né, chamado ouro-prata, né, com casca-caroço. Tá? E aí aqui é só para mencionar que você pode fazer a produção, né, tanto fazendo a redução na top-down como bottom-up. Né? Por exemplo, existe hoje em dia a produção de nanoestruturas através de laser. Então, você pode pegar um laser intenso e sair, atingir um material a ponto de você produzir nanoestruturas. Então, você pode fazer... Tem outros técnicos também de litografia, etc. Tá? Então, acho que você já deve ter visto por aí alguns trabalhos. Então, ela fez as caracterizações básicas, né? Então, a principal foi o Z-Scan. Então, como eu já mencionei anteriormente, o Z-Scan é um efeito de autofocalização, desfocalização, onde você vai olhar o N2 e o beta, tá? E aí você basicamente vai usar aqui a varredura Z, que é o quê? Você vai pegar o material, né? E ele vai variar aqui de posição, e aí você vai ter essas curvas. Então, aqui você está obtendo a curva de absorção não linear e a curva de índice de refração não linear. Então, aí você verifica aqui que nessa curva eu vou coletar toda a luz, como qualquer absorção, só que essa não linear. E aqui eu vou pegar parcialmente o feixe. Então, por que está acontecendo isso? E aí, como é que eu consigo fazer toda a física? Porque eu aplico um campo, esse campo tem uma fase, e automaticamente, quando ele passa pela amostra, ele modifica a fase. Então, a fase é o que chamamos de fofoqueiro. Ele vai informar aqui o comportamento desse material e a gente vai trabalhar em cima disso para obter as informações. Então, nós temos equações diferenciais dependendo da aproximação. Então, você resolve essas equações diferenciais. No caso, a fase está relacionada ao índice de refração e a intensidade, a absorção. Então, aí você tem, por exemplo, se você determina a variação de fases, ela vai ser determinada justamente pela transmitância. Então, se você determina a transmitância, né, você consegue determinar um N2. Então, tem as relações que permite você determinar tanto a transmitância a absorção pela transmitância, como também o N2 pela transmitância, tá? E aí você consegue relações matemáticas para fazer isso. Então, aqui tem a montagem experimental, tá? Essa montagem experimental aqui, basicamente, é o nosso laser, né? Tá aqui um pouco reduzido, então tem aqui a amostra. E aí a gente gera aqui, tem a chamada fenda aberta e fenda fechada, como aquela simulação. Tá? Então, aí tem aqui o resumo novamente aí do sinal aí que ele está produzindo. Então, basicamente, você vai movimentar a amostra para obter esses parâmetros. Então, aqui são repetições, então, olhando para as nanopartículas de fato mesmo. Quando você faz a redução de tamanho, né, você consegue aqui fazer uma mudança, né, das bandas. Então, se o material aqui você vai ter banda de condução e banda de valência, e automaticamente você vai ter aqui um aumento do gap, e aí você vai ter a chamada aqui bandas D, bandas SP, que vão ocorrer transições,
e automaticamente aí vai te dar diferentes comportamentos, diferentes efeitos, porque aí você vai produzir diferentes materiais. Tudo bem? Então, você vai produzir novos fenômenos ópticos, tá? Então, por exemplo, você pode ter transições interbandas, né? E aí você consegue, por exemplo, uma absorção de 2 fótons, uma vez que você consegue aqui passar do estado virtual para um outro estado aqui real, então você consegue fazer uma transição da banda D para a banda SP, tá? Ou fazer transição dentro da própria transições intrabandas, tá? Que aí, no caso, você pode fazer uma absorção de um fóton, aí pode fazer uma absorção de outro fóton ou uma absorção de estados excitados, né? Porque aí você tem uma questão do parâmetro de seção de choque, e aí você consegue aumentar a transmitância do material ou fazer o chamado aqui absorção saturada reversa. Porque antes você estava com a absorção saturada e aí nessa região de mais intensidade acontece esse efeito, que é justamente você tem uma questão aí da seção de choque, né? Porque aí você tem em intensidades bem maiores e aí consegue observar esses novos efeitos aí, que são chamados absorção saturada e saturada reversa, tá? Então, aí você tem como descrever matematicamente esses comportamentos, tá? Que é justamente foram os comportamentos que nós observamos nos nossos materiais. Então, aqui está as nanoestruturas que ela conseguiu sintetizar, tá? Ela fez as nanopartículas de prata, aqui as nanopartículas de prata, né, bimetálica, tá? E aí realmente vai ter um aumento do tamanho, claro. Aqui está o VV, então você consegue promover o deslocamento da banda, então você sair de 440 para 560, tá? E aí que tem concentrações parecidas, né? Mas aí foi uma das coisas que a gente tenta controlar para justamente poder fazer os cálculos. E aqui está justamente o efeito. Então, aqui, por exemplo, a gente observou o efeito, olhando a fenda aberta, né? O efeito de absorção saturada, só que ele não foi total ainda, né? Ele ainda, basicamente, aqui onde faz o ajuste, você consegue ver somente para essa intensidade. E depois a gente foi evoluindo a intensidade e conseguiu observar a absorção saturada reversa, tá? Já para aí, por exemplo, aqui tem diversos trabalhos que faz essa discussão. Por exemplo, nós observamos, por exemplo, nesse trabalho aqui que faz o bombeiro com 532, né? Então, eles vão ter diversos fenômenos para a questão dessas transições, né? No caso desse outro trabalho aqui foi em regime de picos segundos. Tá? Aqui já foi um trabalho que ele fez um próximo estudo, além do estudo de Z-scan, fez um estudo também de pump probe, para tentar compreender esses efeitos, tá? Então, aí você vai ter diversos efeitos dependendo do tipo de intensidade. Então, se você tiver um laser aqui, por exemplo, em 800 nanômetros, você vai ter aqueles efeitos somente aqui, uma absorção saturada ou uma absorção saturada reversa, que aí, no caso, ele passa para um, depois para outro. Ou se você aqui tem um laser mais intenso, que no caso ele pegou um laser de 400, já consegue fazer uma transição intrabanda. Então, é bem interessante esse trabalho também, que ele faz o bombeio tanto 400 como 800 nanômetros. Tá? Aqui tem um índice de refração não linear. Quando você olha para cá, para o índice de refração não linear das nanopartículas, você consegue observar aqui, por exemplo, por exemplo, nós olhamos a água, né, e aí você observa que eles vão ter um índice de refração negativo. Tá? Então, esse aqui foi um trabalho que a gente obteve várias informações, tá? Então, no regime aí de altas intensidades, né, a absorção saturada reversa deu lugar, a absorção saturada deu lugar à absorção reversa no regime de alta intensidade. Então, ou seja, à medida que eu vou mudando a intensidade, eu vou conseguindo mudar o comportamento do material, somente com a intensidade, tá? Então, aí, nós conseguimos também medir o índice de refração, né, desse material, deu negativo, tá? E aí, dependendo do tipo de material, nós obtivemos valores diferentes, tá? Aí, esse trabalho foi publicado esse ano nessa revista, né? E tem o Hans também, que foi um dos colaboradores, acho que vocês conhecem também, né? Tem a Sara, tem os alunos, né? E tem o professor Jean também, que colabora conosco aí, que é da Química. Tá? Aqui tem outro trabalho, né? Eu acho que eu vou acelerar um pouquinho, mas já estou terminando.
tá? Eroni, sem pressa, tem tempo aí, tranquilo. Ah, tá bom. Eu pensei que era 40 minutos. Mas Normalmente já tô... a gente normalmente coloca 1 hora, tranquilo. Tá bom. Bom, então aí tem outro trabalho que é do Claudevan, que foi o estudo de nanoestruturas metálicas, mas só que são estruturas do tipo caixa. Então, o trabalho da Sara foram estruturas esféricas, do tipo core shell, e aí depois o Claudevan fez o estudo, no caso de nanocaixas, e à medida que você vai fazendo o ataque, né, colocando essa chamada substituição galvânica, você vai colocando ouro, né, em resumo, você vai fazendo, gerando defeitos aqui, e aí você vai podendo mudar até a geometria, né? Então, por exemplo, esses chamados nanocages, quando você chega a um ponto, eles conseguem fazer, por exemplo, ser usados para diversas aplicações, como principalmente sensores, o efeito, por exemplo, de SES também, ele é muito forte, justamente porque você consegue mudar sensivelmente a banda de ressonância de plasma. Então, aqui tem outros trabalhos aí que você pode destacar, né, a questão de nanopartículas bimetálicas, tá? E aí você consegue ver uma infinidade de trabalhos que relacionam isso aí, tá? Então, basicamente, o objetivo foi justamente compreender. Então, assim, em resumo, né, complementando o trabalho aí da Sara e do Claudevan, você tem aí diversos processos físicos, né? Então, assim, tem o chamado absorção multifotônica, onde você tem aqui a transição intrabanda. Você pode ter o chamado efeito Bliss, né? Como se o sistema fosse cego, porque você vai ter uma absorção saturada, então você aumenta a intensidade. E também tem o chamado efeito, né, de hot electrons, eletroquentes, que permite também a possibilidade de você ter refração não linear negativa. Tá? Então, aí basicamente o trabalho do Claudevan é um pouco parecido, né? Então, em vez de produzir esferas, ele produziu caixas pelo esse método galvânico, né? Isso é um químico aí que conseguiu fazer essas nanoestruturas aí com uma colaboração de alguns pesquisadores de fora aí, que é também realmente meio complicado fazer essa síntese para controlar, não perder, não oxidar, reduzir ou outra coisa qualquer, é meio complicado. Então, nós estudamos essas concentrações, né? Onde você tinha essa quantidade de ouro. Então, aqui tinha o material, as amostras, tá? E aí você tem aqui a forma das amostras aqui, então tem a microscopia eletrônica dela, então dá para ver que você tem aqui o formatozinho bonitinho delas, tá? E aqui está o VVIS, então você verifica aqui que é um VVIS que você consegue mudar e deslocar bastante. E o que é interessante é que você tem aqui, por exemplo, nós temos um bombeio de 1040, como no outro trabalho. E aí, por exemplo, você já chega aqui numa região de ressonância, tá? Então, e aí é um efeito bem, uma excitação bem interessante, né? Então a gente conseguiu determinar as curvas, né, fazendo a subtração da água, né, as curvas de Z-scan para cada nanoestrutura, né? Você pode ver até uma reversão, porque aqui tem a nanopartícula de prata, né? Aí aqui já a bimetálica seria verde, triângulo e azul, então você consegue fazer uma reversão, né, ou na verdade da água, né? E aqui você consegue uma reversão. E nós observamos também o mesmo efeito aí de absorção saturada e reversa, né, para as nanoestruturas dele. Então, aqui você consegue observar que o comportamento dependendo da intensidade, eu posso pular de um regime para outro, tá? E aqui nós temos os resultados, tá? Então, isso aqui está em fase escrita, tá? E aí, o que acontece? Além disso, nós observamos um efeito bem interessante, né, que é o chamado broadband, que é um alargamento da absorção saturada. Em geral, ela fica aqui nessa região. Ou seja, eu estou já bem afastado do comprimento Rayleigh e já consigo o efeito da absorção saturada. E aí a nossa dificuldade era justamente fazer o ajuste dessas curvas, que estava meio complicado, porque a gente já viu alguns trabalhos, por exemplo, em grafeno, mas ninguém diz como é que faz. Mas a gente já, assim, deixa meio que obscuro, mas a gente conseguiu já compreender aí para justamente tentar fazer a explicação certinha dessas coisas. A gente está em fase escrita, tá?
Então, aqui tem alguns trabalhos, por exemplo, de estruturas bimetálicas, por exemplo, temos ligas e nanopartícula, né, nesse regime aqui de femtosegundo. Existem muitos trabalhos em CW e nanosegundo, né, e consegue também ver, basicamente, o processo vai ser, quando você usa o laser CW, é efeito térmico, tá? Aqui em nanosegundo você já consegue também ver transições interbanda também, ou sair de uma absorção saturada, ou um processo de 2 fótons, ou reversa, tem diversos trabalhos. E aqui, como eu estou mencionando, aqui tem ouro-prata, mas existem diversos trabalhos, ouro-platina, ouro-ródio, ouro-paládio, tem muita coisa para ser estudada e uma infinidade de possibilidades. Tá? Aqui tem outros trabalhos também, né, que a gente destaca justamente a questão tanto da geometria, né, e sempre focando nesses efeitos de absorção saturada e saturada reversa, tá? Então, nesse trabalho aí, a gente está fechando aí, mas basicamente focando nesse broadband, né, desse alargamento, né, da absorção saturada, né, mesmo para baixas intensidades, tá? E aí, isso aí fechou um pouco dos trabalhos. Então, assim, tem outros trabalhos aí que eu vou mencionar rapidamente, tá pelo horário também, que já são quase 5 horas, que foi esse aqui são os 3 trabalhos que deu tempo para a gente fazer antes da pandemia, né, e o laser também dá problema, que aí no caso é o NEF, né, ele estudou um corante na urbexina, vocês têm muito aí, que é aquele corante do urucum, que vocês botam para corar a carne, e a gente conseguiu observar, tá aqui, né, o urucum, a gente pegou esse material, né, fez o processo de saponificação, né, para tirar justamente a norbixina dessa estrutura, né, é um material orgânico que você consegue observar justamente porque tem duplas e simples, e quando aplica o laser vai ter a deslocalização, né, dessas ligações, e a gente conseguiu observar uma competição, né, de terceira e quinta ordem, né, na fenda aberta. Ela bateu certinho com esse modelo do Bingu, então aqui estão tá nossos resultados experimentais, tá? E aqui está o resultado teórico, tá? Então a gente está brigando aí nas rodadas aí. A primeira rodada foi sem referir, mas agora só tem um, praticamente pediu a mesma coisa, mas aqui o nosso material, que é o norbexina acetona, ele tem um N4 comparável a outros materiais da literatura, tá? E aí o que é interessante também na nossa discussão, quando a gente olha a absorção, é que a gente também tem uma absorção de estados excitados, né? E a princípio pensavam na absorção dos fótons justamente pela posição da banda, né? Então, assim, qualquer outra oportunidade a gente pode discutir esse trabalho, ou quando já tiver saindo a publicação. Aí tem outros trabalhos aqui, eu vou mencionar a Tânia, que é uma aluna que entrou agora no mestrado, ela está trabalhando com justamente chamada síntese verde, produzir nanoestruturas com folhas, né, como agente redutor, tá? Ela já começou as síntese nessa semana aí, até pedi o resultado dela, que foi o primeiro resultado dela, já conseguiu produzir aí uma nanoestrutura mais básica, né, só a prata, né, e depois ela vai construir aquelas bimetálicas com mais detalhes, né. Aqui tem o trabalho que foi o primeira técnica hoje que a gente conseguiu montar, né, que primeiro eu tinha um laser de canetinha mesmo, a gente conseguiu produzir a chamada lente térmica, que é uma técnica um pouquinho já diferente, que eu consigo observar efeitos térmicos, não efeitos eletrônicos, mas que te dá muitas informações. Por exemplo, você pode dar nanopartículas também, né? Tem até um trabalho que eu estou fazendo junto com o Diego aí, né, aplicando essa técnica. Vidros, cristais, polímeros, compostos orgânicos, né, se você tiver transparência, né, apesar que tem um espelho térmico, e aí você consegue medir parâmetros termoóticos, não somente óticos, consegue medir a eficiência quântica, tá? E basicamente, assim, em resumo, eu vou aquecer a amostra com um laser mais concentrado e esse cara aqui vai me informar, ó, o aquecimento foi tanto. Esse outro aqui é o chamado prova. Então, tem essa modelagem, né, modelagem matemática, fazendo as equações de difusão, etc. Você chega aí no mesmo comportamento que sai lá no osciloscópio. E aqui está a nossa montagem, né? Eu sempre gostar aqui, a gente partiu desse primeiro experimento aqui, que pegamos um laser do laboratório de ensino, e esse aqui é um laser que eu comprei no Paraguai de R$ 50, mas deu para fazer já umas TCC, umas 3 dissertações, né? E já deu para ver. Então, basicamente, seria isso. Ó. Então, você tem aqui um laser diodo que aquece,
tá? E depois vem o laser de prova para informar o que está acontecendo no material. Então, gera um aquecimento da ordem de 0,3 Kelvin e é suficiente para me dar as informações do material. Então, tem essa aí a teoria, né? Então, eu posso falar em outro detalhe. Então, tem um Adriano que está aí trabalhando nesse material, né? Tem o mesmo efeito de ressonância de plasma, só que ele estudou nanofios, cubos e nanosfera, ou seja, ele foi mudando a geometria, né? Como aquela história lá. A Sara e o Claudevan trabalharam com estruturas bimetálicas, já o Adriano ele trabalha com a mudança da geometria. Então, ele faz aí a síntese parecida, né, de redução química. É claro que cada agente, né, vai te dar, por exemplo, se usa etileno glicol, citrato, você vai mudando a geometria, né, porque vai mudando a química, né. Então, ele tem alguns resultados aí em relação ao cálculo de distribuição de tamanho, né, muito, muito padrão isso aí. E aqui tem as curvas, né, de lente térmica, né, tem um comportamento aí que você vai ver o termo transiente aí com o tempo, e aí consegue calcular a difusividade. Esse trabalho tem andamento aí também do Adriano. Esse aqui foi o trabalho já à parte, a gente pegou publicou em 2019, usou a lente térmica como um dosímetro. A gente aplicou doses em vidros transparentes e fez a publicação aí, né? Basicamente, seria isso aqui, né? Em resumo, então, você consegue, em função da dose, né? Aplicar, ter uma resposta e vai funcionar como dosímetro, né? E aí tem esse trabalho também que é uma parceria com outros pesquisadores, eles já tinham essa nanoestrutura chamada carbon dots, que é aproveitar aqui, né, o mesocarpo, né, do babaçu, que é muito comum aqui no Piauí, no Maranhão, e aí produzir pontos quânticos de carbono. Então, o Maico aí já tem alguns resultados parciais aí, né, fez a lente térmica para calcular a eficiência quântica, porque esses materiais têm uma fluorescência muito alta, né? Já fez aí, calculou o rendimento, né? Você está fazendo aí a checagem desse rendimento, desse material, que é realmente alto, e conseguiu já gerar o Z-scan, né, dele, percebendo também que ele tem um índice de refração negativo, né? Já tem os trabalhos aí, tem um trabalho mais famoso aí na Carbon, da Carbon, um carbon dot mais comum, né? Porque o nosso tem um apelo de você fazer o aproveitamento desse material, né? Que depois que você aproveita o coco, né? Você joga fora, então você aproveita o mesocarpo para fazer a produção de materiais. Então aqui está os meus alunos, então aqui tem o Adriano, que é aluno de C, a Alana C, C, então aqui está os ICs, né? A Juliana terminou agora, que é aluno de mestrado, Lucas mestrado, doutorado, e a Tânia aqui também é mestrado. Então, muito obrigado. Passei do tempo 5:04. Nada, não, tá ótimo, foi ótimo. Muito, muito bom. Eu não sei se eu falei rápido, porque eu estava querendo correr no final. Não, foi ótimo, ótimo seminário. Antes da gente entrar nas perguntas, né, abrir aí para as perguntas, eu queria que todos e todas abrissem o microfone, né, e fizessem uma salva de palmas aqui para o professor Oni, né, eu agradecer aí pelo menos agora tem tô vendo o peso aqui, né? Pelo menos não dá para bater palma, né? Falar presencialmente, pelo menos aqui no virtual, para dar né? Agradecer. Bom, pessoal, agora eu vou abrir, né? Quem quiser, levante a mão ou pode abrir o microfone e fazer perguntas aí pro Ironi. Eu não sei se uma overdose de informações, hein? Então, deixa aberto aí para quem quiser fazer perguntas. Estejam à vontade aí. Perguntas, alguma questão? Meus alunos podem perguntar também. Se não... Bom, o pessoal está com tímido, eu vou perguntar, né? Mas é uma pergunta de uma pessoa que não entende tanto, mas esse carbon, né, que você usou a semente, isso para fazer, quando você fala carbon aí, fazer uma, queria que você explicasse exatamente o que é isso. Porque na verdade é o seguinte, esses carbon dots, que são sistemas que envolvem carbono,
são os primos do grafeno, né? Então, ele tem propriedades interessantes também. Então, E eu vocês... chamo pontos quânticos, que basicamente Ah, são... são os círculos de Isso, grafeno mesmo. Então vocês isso, extraem o carbono lá do material, isso. Aí daquele você tem material. uma... A gente faz uma chamada reação hidrotermal, né? Que aí, no caso, você consegue fazer a redução dele. E aí você consegue formar os pontos quânticos. Então, como você também tem a questão do confinamento, então eles têm sido muito aplicados, principalmente para terapia fotodinâmica, né? Porque além disso, você tem fluorescência alta. Então, esse é um trabalho aí que a gente... Porque, assim, tem vários pontos quânticos que você pode fazer de açúcar, tem de abacaxi. Então, como esse babaçu é muito típico aqui no Piauí, no Maranhão, então foi mais um apelo regional, né, para ter né, essa questão de aplicação, né? Então, já tem outros estudos em relação a ele. E aí a gente está fazendo agora a parte da propriedade ótica. É. Entendeu? Agora, ele é diferente dos metálicos, né? Porque ele estava falando de metálicos. Então, ele tem um comportamento um pouco peculiar, né? E tem uma fluorescência muito alta É. mesmo. O rendimento dele chega a ser quase acima de 90% para algumas estruturas. Impressionante. E de absorção que você fala aí, né? Não, o rendimento da fluorescência, Da porque aí, no fluorescência. caso, ele é um material que tem uma fluorescência, e aí quando você, como qualquer sistema, qualquer processo, ele não tem uma eficiência tão alta, né? Os carbon dots, eles têm uma eficiência muito alta. Então, tem alguns trabalhos na literatura que eles tentam trabalhar justamente para melhorar essa eficiência, entendeu? Alguma pergunta aí? Pessoal? Acho que não. Bom, beleza. Deixar aí, então. Bom, vou agradecer todo mundo aí, né? Ao Eroni, eu adorei, aprendi bastante aí, muita coisa que eu não conhecia. Obrigado aí, Eroni, pela palestra, o colóquio ótimo. Uhum. Agradecer a presença de todos e todos aí, né? No seminário, no colóquio, no professor. E aí, gente, semana que vem nós temos outro. Eroni, agradeço muito, bastante aí o tempo, a disponibilidade aí para dar o colóquio. E a gente se tem. Então, ficamos por aqui. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço, antes também, aí, é sempre bom falar, né, tá divulgando nosso trabalho aqui, realmente, assim, acabei fazendo essas coisas aí, eu já trabalhei em outras coisas, né, até para dar uma dica para os alunos, porque, assim, realmente, com a atual situação, né, a gente não sabe como é que vai ser o futuro, mas uma coisa que você tem que entender que você tem a sua formação, e essa formação vai ser suficiente para resolver desafios, independente de se você trabalhou com ótica, com magnetismo. Eu fiz mestrado em magnetismo, fiz doutorado com ótica, eu atualmente trabalho com materiais, aí trabalhei com espectroscopia Raman, infravermelho, outras coisas, já trabalhei publicando com o pessoal da arqueologia, farmácia, então, assim, importante é você se reinventar, né, para poder estar conseguindo obter resultados, né, e contribuindo para a pesquisa, né, botando aquele grãozinho de areia, né. Então, assim, a contribuição de todo mundo é importante, né, inclusive a dos estudantes, né, acho que a nossa motivação maior é justamente poder contribuir com os estudantes para eles pegar o bastão, né, e cada vez evoluir, né, no conhecimento. Aproveitando aí, embalo, como é que vocês têm desenvolvido aí as pesquisas na pandemia, né, essa questão de frequência laboratório? Não tiveram que parar tudo? Como é que estão retornando agora? Pois é, por exemplo, aquele laser que eu estava mencionando, ele estava funcionando. Ele teve um problema, ele foi instalado em 2018. Não, teve um problema, ele foi instalado em 2018, aí deu problema, aí quando foi em 2019 começou a funcionar, no meio do ano, a gente trabalhou até a março da pandemia, né? Porque a gente parou logo porque teve um professor aqui que realmente quase, quase ia, né? E aí a gente ficou assustado, que foi o primeiro caso mesmo, assim, no Piauí. Aí depois disso ficou tudo parado. Então agora que a gente voltou, a gente tem um comitê que gestor
né, que faz a liberação para o laboratório. Então, tem alguns estudantes que já frequentam, mas é tudo controlado, né? Tem um quadro, dois alunos por dia em cada laboratório. E aí está as duras penas aí, né? Sem verba, né? Não tem mais edital. Quando tem edital é um pouquinho de dinheiro para dividir com 10, né? Pois é, né? Esse Universal aí que o diga, né? Logo, se é que vai sair, né? Se é que vai sair, mas Se é que, se o é que vai negócio é se sair. rejeitar, né? Por exemplo, aí tem um caso, você é teórico, mas aí tem eu posso dar exemplo do próprio Diego aí, que já fez muita coisa interessante, né? Alternativa, que também dá para você sobressair, né? Tem que correr atrás, né? Isso aí fica a Exato. mensagem aí para todo mundo que está fazendo pesquisa, né? O negócio é correr atrás, não pode perder o pique, porque se deixar a bola, acaba mesmo, né? Isso. Pô, alguém... Então, agradecer novamente, Leoni, valeu, obrigado mesmo aí. Até a Até mais, próxima. Leoni. Espero que da Parabéns. próxima a gente possa, né? Você possa vir conhecer o nosso departamento aí, né? No futuro. Vou. Aí eu já vou logo pro forró da curva aí, né? Forró da curva. Acabou já, acabou Rapaz, o faz tanto bar. tempo. É a Fecharam, crise, rapaz. né? Fecharam o bar da curva, rapaz. Ô, Fantástico. rapaz. Mas tem outros, né? Olha, o Tem Diego tá outro. rindo aí, ó, que ele era frequentador. Do bigode? É, o Bigode, Rabinho. é o bigode. É o Tem que parar bigode. essa gravação aí, viu? Tem que fechar isso, né? Deixa eu só pegar Então aqui o tá, carregador, pessoal. senão. Vou terminar Rapaz, aqui, o Diego não bom. fez a pergunta, rapaz. Pois é. Eu estudei.